Plantei uma cebolinha nesse vasinho pequeno, mas elas estão muito juntas. Ó, só pra germinar, porque eu tava sem espaço. Só pra germinar. E aí eu quero envasar essas cebolinhas em um vaso maior, pra ela ter mais espaço pra crescer. Então, hoje eu vou estar mexendo com terra. Vou fazer terra nova. Aqui eu tenho terra. E aí eu vou botar uma medida de 5 de terra. 5, 2, 3, 4 e 5. E vai fechar nos 6 de terra. 6 de terra. A área bem soltinha. Tá vendo? E agora eu vou estar botando 4 de esterco bovino, porque hortaliças, verduras, precisa de muita matéria orgânica para crescer. Também não é para tanto. Esse torrão aqui que se formou, eu vou estar desfazendo para ficar mais menor esse torrão. Olha só, é bem. Você pode desfazer esses torrão que estão muito grande, ó. Aí, olha só. Desfazer mais esse torrão aqui de esterco. Esterco bovino. Você mistura na areia, certo? Areia. Ó, esse torrão aqui, ó, de esterco a gente vai esmiuçando, diminuindo ele, pra ele não ficar esse torrão dentro do vaso, ó, porque fica assim, ó, tá vendo? Oi, Victor, prazer. Depois eu dou uma olhadinha no seu canal. Olha, tá vendo aqui, ó? Tem que desfazer esses torrão para não ficar dentro do vaso. Esses torrão assim, tão grande. Porque aí vai demorar vai ocupar espaço no vaso. Vai comprimir as raízes. Principalmente cebolinha, que cresce muito rápido, ó. Tem que desfazer esses torrão mesmo. Tô desfazendo para ficar bem soltinho na areia. Tem bastante, às vezes vem pedaço de pedra que a gente tira. A cada 5 medidas de terra normal, você coloca 3 de esterco bovino, tá bom? Verduras, hortaliças, elas precisam de muita matéria orgânica para crescer, gente. Se você não colocar matéria orgânica para crescer no seu vaso, a hortaliça, o seu cheiro verde, a sua cebolinha, o seu alecrim, a sua hortaliça não vai crescer, tá bom? Aí ficar aquela plantinha mirradinha, não vai dar sabor, não vai render. Então precisa de matéria orgânica. Tem gente que não gosta do esterco bovino por causa do cheiro. Eu também não sou muito chegada ao esterco bovino porque as minhas plantas, eu não tenho quintal, né? E as minhas plantas ficam na varanda ou aqui na janela, que é o único lugar que pega sol. Então, eu prefiro umas de minhoca. Porque o esterco bovino tem dá aquele cheirinho, aquela catinguinha, ó.
E aí tem gente que não gosta. O ideal do esterco bovino é que seja de plantas na área externa, lado de fora de casa, porque vai pegar bastante sol, então não vai incomodar. Dentro de casa, eu prefiro estar usando humus de minhoca e tá adubando com o bocashi. No caso, a casa dela fica 300, né? A tarde, Bastante terra. fica 300, né? De tarde e de manhã 325, né? Porque realmente a lei tem do mesmo. Não tem como fazer Tá mais vendo, baixo do que eu já pagava antes. Então a gente vai desfazendo. Então fica 300 a tarde, né? Eu não tô com humus de minhoca, não vai ser o esterco bovino mesmo. Terra, já consegui desfazer a maior parte dos torrão. Dá uma ajuda pra gente, tá certo, Vitor? Bom dia, todos os likes, 3, já dei a minha inscrição pra você. Obrigada, Rosa do Deserto. Vou seguir você também, viu? Assim que terminar a live, obrigado. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dica de vídeo, pode falar aí, viu? Ó, consegui, ó, desfazer a maior parte dos torrão. Tem torrões menorzinhos de esterco, ó. E a terra tá bem soltinha. Mas eu vou estar botando também areia, porque hortaliça gosta de areia. Então, a cada 5 medidas de terra, 3 eu boto de esterco bovino. E agora eu vou botar 3 de areia de construção, tá bom? Areia de construção, 2, 3. Agora eu vou soltar mais a terra. Agora é misturar, é mão na terra mesmo, gente. Quem vai mexer com planta, tem um vasinho em casa, é mexer com a terra mesmo. Eu acho isso bastante terapêutico. Eu adoro mexer com a terra. Adoro, tá? Olha esse cheirinho de terra. Eu adoro, eu acho terapêutico. Quando eu tava trabalhando assim na área administrativa fora, a gente fica muito estressado, né? Essa correria do dia a dia. Então, sempre que eu podia, tinha tempo para me desacelerar da rotina, daquela coisa da semana, aquele estresse. Estresse de trânsito, estresse de chefe, de empresa. Então, eu optava por ia mexer um pouquinho na terra. Às vezes eu não tinha nada para fazer, eu tinha poucos vasinhos, ainda estava começando, né? Quer dizer, eu ainda estou começando, né? Iniciante, a minha casa é pequena, então eu tenho poucos vasinhos em casa. Mas eu tenho um ponto aqui no meu quintal, na minha área de serviço, essa janela é o único lugar que pega sol o dia todinho, né? Hoje está nublado, tá até umas trovoadas. Então eu optei, eu quero muito verdura. Por quê? Porque cebolinha, cheiro verde, salsa, quando eu compro no mercantil, se estraga, né? Fica na geladeira, acaba se estragando. Oi, Davizinho, prazer, obrigada por estar na live. E aí, se estraga, então eu quero optar por plantar minha cebolinha. É a segunda vez que eu vou tentar plantar a cebolinha. As coitadas acabavam morrendo devido à falta de manutenção, mas agora eu tô em casa, tô com o neném em casa, tô de licença, então agora eu tô com mais tempinho de estar mexendo na terra. Então essa terapia está acabando sendo diária. Por mim, eu trabalharia com isso aqui, ó. Só mexendo com a terra, só nessa terapia, né? É muito bom, muito terapêutico. Foi a primeira profissão, né? Que Deus botou pro ser humano, foi a agricultura, né? Adão e Eva teve que cultivar o seu próprio alimento para conseguir se alimentar. Então eu acredito nessa conexão. Ele teve que nomear tudo, então eu acredito nessa conexão. Acredito que isso é de Deus mesmo. Obrigada, Davizinho. Que isso é muito bom, certo? Pronto.
Desfiz aqui os torrões aqui da minha terra. Que tá aqui, ó. Acabei desfazendo aqui. Ainda tem torrão, gente. Ah, esse esterco bovino que me deram não foi de muita boa procedência não, rapaz. Porque o negócio veio num torrão tão grande que, pelo amor de Deus, olha aí. Ainda vem uns misturados com terra, ou com pedra. O que vai servir de pedra dentro do nosso vaso, né, gente? Não vai. E aí, ó. Pronto. Esse tipo de terra você pode estar utilizando para todo tipo de planta. Planta que dá flor, hortaliças, para planta apenas de decoração. Lembrando que planta de decoração eu prefiro o humus de minhoca, porque o humus de minhoca não dá mau cheiro, né? E é plantas de interiores, é legal, né? Acaba atraindo algum bichinho, aí eu não gosto. Plantas de interiores eu prefiro humus de minhoca. Mas para plantas que vão ficar no sol, pode ser o esterco bovino, que é mais barato, rende mais. E as plantas adoram. Adoram. Eu vou estar botando também, ó. Essa aqui se chama de bagana. Na terra de vocês eu não sei, ó. Que é várias pedaços de folha, de madeira, misturada com carvão. Aqui eu vou estar misturando com carvão. Para dar mais um up, para me deixar a terra mais soltinha. E as plantinhas aqui também adoram a questão do carvão nas plantas. Porque além de deixar, de guardar mais umidade, também solta os nutrientes, deixa a terra mais fofinha. E é mais uma matéria orgânica a mais que a sua hortaliça tá consumindo, né? Aí o carvão é assim, ó, tem uns assim mais grandes, o ideal é que fosse menor. Eu não gosto da farinha de carvão, porque acaba deixando o solo mais compactado, e eu não gosto, tá bom? E eu prefiro o carvão assim em pedacinho menor, né? Deixa eu ver aqui. Ó, em pedacinho menor, olhem só. Tá vendo? Em pedacinho menor no vaso. Pra tá dando uma soltada assim. Olha aí, tá dando a chuvinha, até que enfim, né? Se alguém reclamar aqui de chuva, aqui no meu Ceará, porque eu não quero chuva. Eu dou um beliscão, se eu ver, viu? Porque a gente passou aqui meses e meses sem chuva. Uma quintura, uma abafação, que não... Tá insuportável. Se você não tiver ar-condicionado em casa, meu filho, você passa terrível. Você não dorme nem de dia, não dorme de noite, é uma quintura. Quando eu não tinha ar-condicionado em casa, eu dormia até com a porta aberta para entrar uma ventilação. Mas vocês não vão reclamar da chuva não, pelo amor de Deus. Aqui no meu Ceará ninguém tá, nordestino tá proibido de reclamar da chuva. Onde tem abundância até vai, mas aqui não, pelo amor de Deus. Ó, solo bem soltinho. Bem soltinho. Tá vendo? Já foi. Agora eu vou botar num vaso, que não é vaso, é uma vasilha. Deixa eu ver se eu acho ele, gente. Um minuto. Ó. Vou botar aqui nessa vasilha minha cebolinha, ó. Já deixei ele furadinho com o meu ferrozinho de solda, mas se você tiver só uma faca, esquentar na boca do fogão, tudo bem. Aí você, ó, fura, que dá certo. Eu comprei uma maquinazinha de ferro de solda, porque eu tava acabando com as minhas facas, porque eu separava uma faca para jardinagem, e aí eu perdi essa faca, aí depois eu pegava outra. Então eu tava esculhambando as minhas facas da minha cozinha. Então eu optei pelo ferro de solda, que aí tu faz um furinho e às vezes outras coisas de decoração, ele facilita muito. Essa vasilha, ela é transparente e quando a gente vai plantar uma planta, o ideal é que a terra esteja escura, não tenha a iluminação na terra para melhor
para não queimar as raízes, né? Porque o vaso é pequeno, ele é fundo. Então, eu vou fazer uma gambiarra, porque eu estou sem vaso escuro, né? Sem vasilha escura, então eu vou pegar aqui, ó, papel alumínio. Vou pegar o papel alumínio. Vou pegar o papel alumínio e arrodear o meu vasinho. Obrigatório? Não, né, gente? Não é nada obrigatório. Mas eu quero, a minha intenção é que o meu vaso, já que é uma hortaliça, ele consiga guardar a maior quantidade de líquido dentro do vaso, né? E se o vaso é transparente, vai entrar mais luminosidade, vai evaporar mais rápido a água, e é isso que eu não quero. Porque a hortaliça precisa estar muito com um solo bem úmido para ela se desenvolver bem. Além da terra boa, da adubagem, que é muito importante, você também precisa estar com o solo bem úmido. Se o solo secou, querido, é capaz que você pode até pedir que você perder a sua produção. Então, eu vou botar aqui o papel alumínio. Ó, ficou essa gambiarrinha aqui, né? Tá vendo? Ficou essa gambiarrinha aqui. E agora eu vou encher. Eu não tenho perlita, né? O ideal para quem vai cultivar hortaliça é que tenha perlita. Eu tô sem perlita, então vai sem perlita mesmo, viu, gente? Estou usando carvão, não é um substituto ideal. Ah, esqueci de botar a manta. Vou botar a manta porque o vaso é pequeno, tarará, mas com a manta no fundo, suja menos, né? Quando a gente agua, não sai a terra pelos buraquinhos. Pronto. Eu peguei o Perfex mesmo. O ideal é que seja uma manta de jardinagem. Porém, não tem, né, gente? Aí a questão, o que a gente faz é o improviso, né? Vamos no improviso, vamos utilizar coisas que realmente tem na nossa casa, né? Ó. Pronto, botei aqui. Ó. Botei a manta, só para evitar da terra tá saindo pelos furinhos. Aí botei a manta. Manta não, né? O Perfex. A minha manta, né, gente? A minha manta de casa. Nada profissional, mas é isso mesmo. O canal é de uma amadora, de uma pessoa que quer mexer com terra, né? Eu sou amadora, nada profissional, não tenho formação na área. Minha formação, eu sou contadora, então minha formação tem nada a ver com a terra, né? Então, nada profissional, gente. Ó. Botando aqui, enchendo mais de terra. Olhem só. Enchi até o final. Pronto, aí eu deixo um espaçozinho, ó. Tá vendo? Ó. Deixa um espaçozinho. Agora eu vou fazer o de transplante, né? Vou tirar esse daqui para me liberar espaço, que aqui o espaço é pequeno. Creio que eu ainda vou ter um espaço maior, creio que eu vou ter ainda um espaço grande, um espaço bem bonito, que tal para fazer as minhas lives, os meus vídeos com maior qualidade. Pronto. Isso. Molhando aqui, eu vou molhar primeiro, para saber. Porque quando a gente molha, acaba a terra encolhendo, né? Entre aspas. Então eu vou estar completando mais um pouquinho, tá bom, gente? Eu vou estar completando mais um pouquinho.
Beber mais um pouquinho. E aqui eu vou molhar. Ok. Já já aqui vai escorrer. Esse pedacinho tá muito grande de carvão, né? Ó. Sujeira. Realmente faz sujeira, né, gente? Ó. Aí eu tinha botado para germinar essas cebolinhas. Porém, todavia, entretanto, esse vaso é muito pequenininho, então eu utilizei ele de uma forma de sementeira, né? Então, gente, eu vou estar transferindo esses fiapinhos de cebolinha aqui para esse vaso maior, porque eu quero que ela desenvolva, né, gente? Eu quero em breve estar comendo aqui cebolinha. O círculo de cebolinha é muito pequeno, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Que fofinho. Tá vendo que fofinho? Ó. Ó. Oi, Davizinho. Ó. Tudo bom? Gente, se vocês quiserem, dá aí uma curtida. Segue aí o Davizinho que tá comigo aqui desde o começo da live. Olha, gente, a cebolinha, olha. Bem fininho. E aí eu vou botar na terra. Olha só. Na terra. Outra cebolinha. Aqui elas estavam todas juntinhas, né? Ó. Tá vendo? Uhul. Se vocês estão aqui na live procurando mais seguidores, querem ajudar uns aos outros, coloque aí coraçãozinho nos comentários, que aí vocês seguem uns aos outros aí, tá bom, pessoal? Eu vou seguir só no final da live, porque eu tô ocupada aqui, tô mexendo com terra e acaba sujando tudo, né? Eu não gosto de estar aí, fazer uma lambança, uma mexedeira. Ó. Mais cebolinha. Mais cebolinha. Vou pegar aqui, ó. Olha que fofinho. Eu acho muito fofinho, gente. Uma cebolinha filhote. Aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Ó. Olha só. Deixa eu catar ela, gente. O ideal era que eu tivesse feito isso logo. Ter plantado a cebolinha num vaso logo grande, né? Que pode, deve. Porém, tava sem espaço, então... Às vezes eu compro aquelas sementezinhas de mercantil e elas não germinam. Aí eu gasto um vaso, separo um vaso todinho para aquilo e acaba que a planta não desenvolve. Então, utilizei esse vasozinho menor de sementeira. Mas na sua casa, o ideal é que cebolinha, coentro, salsa, o ideal é que você coloque logo no vaso logo que você vai cultivar, tá bom? Não precisa desse negócio de sementeira, tererê, tarará, não, tá bom? Ó, tô botando aqui. E cebolinha precisa ser em vaso mais fundo, tá bom, gente? Que cebolinha gosta, precisa de mais terra para nutriente. Então, quanto mais o vaso da cebolinha ser mais fundo, é melhor, tá bom? Mais ela vai se adaptar, mais ela vai crescer. Se você já tentou perdão. Se você já tentou cultivar cebolinha em casa e a cebolinha não sai desses fiapinhos, ó, é porque elas ainda estão muito bebês, você tem que dar o tempo. Se você escolheu
a cebolinha certa, porque às vezes tem a cebolinha mesmo, a ceboletezinha que ela nunca cresce, ela nunca vai ficar com os ramos mais grossinhos. Então, se você comprou a semente certa e só tá nascendo, só está crescendo esses fiapinhos, é a terra. Se você já fez o que é certo na terra, uma terra bem adubada, com bastante esterco, né? Se você já fez isso e continua dessa forma, quando ela crescer maior, você corta ela pela metade e aí ela vai ter mais força e aí ela vai ter mais força para crescer, certo? Eu tenho também aqui, vou pegar aqui para vocês, que eu vou também vazar e eu vou utilizar esse mesmo vaso, tá bom? Ó. Esse daqui é o meu alho poró. Plantei também esse vaso aqui, ó. Ele é um pouquinho mais fundo, mas alho poró também, ele já quer mais... Também precisa de um vaso mais fundo, mais comprido, né? Da mesma forma, mesma adubagem. Bem adubado. Dessa forma, tá bom? Então, eu vou pegar pelo menos uma mudinha como é que se diz? De alho poró. E eu vou aproveitar ele e botar aqui junto com a minha cebolinha, né? Vou botar aqui o alho poró. Ó. Tá vendo? E aí eu vou colocar meu alhozinho poró também aqui. Ó. Juntinho, aproveitar. Eu vou botar duas, né? Bota duas, né? Vou botar duas. Ai. Vou pegar esse bonito aqui, que ele se desenvolveu mais do que as outras mudas aqui nessa, entre, abre aspas, sementeira, né? Ó, ixi, a raiz está bem profunda. Ó, ó, ó. Tá vendo? Ó? Essa aqui é a segunda evolução do alho poró. Ó. Essa semente foram todos colocados junto, mas sempre uma semente que ela desenvolve mais rápido, que ela consegue se desenvolver mais rápido, às vezes ela germina mais rápido do que as outras. Então essa daqui é a amostradinha, ó, como é linda. Essa daqui é a amostradinha, a mais desenvolvida, a mais pra frente. Então eu vou estar colocando ela aqui nesse vaso aqui mais profundo, com mais adubação. Eu vou botar ela aqui quando vejo a hora de comer o meu alho poró, né, gente? Aí depois que tá crescido, a gente colhe. O que demora, gente, é ele sair dessa fase bebê, dessa fase bebezinho da semente. E depois ele ir pra fase do consumo, né? Mas depois que você tem a primeira colheita, aí é só sucesso. Aí é só você manter. Aduba bastante, as regas direitinho, fica tudo mais fácil, né? Então, esse alho poró. Então, aqui eu botei cebolinha e alho poró. 2 mudas de alho poró, várias de cebolinha. Eu peguei aqui, ó. E, ó, juntinho, ó. Vou botar aqui. E aí a gente ora, né? Agora a gente ora pra dar certo, certo? Ai, deixa eu enxugar um pouquinho a mão. A gente ora que dê certo. Ó. Primeiro vasinho, show de bola. Agora é esperar que prospere. E agora, já que elas já estão assim, eu vou botar aqui na parte do sol. Até eu comprar as sementezinhas no mercantil mesmo. E enquanto elas estão nessa fase de germinação, eu não coloco ela no sol. Eu deixo ela em um lugar onde tem iluminação, mas não sol direto. Principalmente aqui no sol aqui, que é de rachar, vai matar a coitada da semente. Então, até eles germinados eu não boto no sol. Germinou, passou umas 2 semanas,
elas germinadas, elas vendo que aí eu pego e boto ela no sol, porque hortaliça gosta de sol. Precisa de no mínimo 4 horas de sol, sol direto, né? E aqui tem muito. Aqui eu tenho umas 6 horas de sol direto. Hoje é porque tá nublado, mas normalmente esse horário eu já nem gravo aqui nessa parte aqui do quintal, porque já tá muito quente. Aí já tá pegando fogo. Aí não vale a pena não, certo? Então eu vou botar aqui no sol e vou estar colocando aqui, ó, ali, ó, são minhas outras plantinhas, manjericão, tem o Vick, tem a Comigo Ninguém Pode, que eu também botei para pegar a semente. Aquela ali eu não lembro o que é. Aquela ali eu não lembro o que é. E eu boto ali. Essa gambiarra que eu fiz dessa grade, ó, comprei essas grades assim que tem nessas coisas que vende. Vende essas grades assim, eu não sei, eu chamo de grade. Vende essas gradezinhas, que é coisa de escritório, que aí bota. Aí eu tenho um prego lá em cima. Tem um prego. Tem outro prego, porque eu boto essa tela aqui, porque eu tô com o bebê em casa. E aí tava entrando muito muriçoca. E aí botei tela na entrada e na saída da casa. Eu botei ela, tem uns ganchinhos. Deixa eu ver se dá pra ver. Tem uns ganchinhos. Aí eu fui entrelaçando ganchinho até descer. E a minha grade ficar aqui na altura boa. E eu botar os vazios menores. Eu ter mais espaço, né, aéreo. Pra estar colocando as plantinhas, né? Se você, eu acho uma ótima dica. Eu acho uma ótima dica para quem tem apenas espaço na janela, né? E aqui, ó, você pendura seus vasinhos. Às vezes eu optei, o ideal é que seja para decoração, mas eu preferi não botar para decoração. Aqui é a minha hortinha mesmo. Meu manjericão tava enorme, mas devido a eu estar no de resguardo, não tava aguando as bichinhas ficaram desoladas, né? De lado, e aí acabou morrendo muita plantinha. Meu manjericão morreu, e aí tô começando meu manjericão a ter mais atenção. Precisa estar botando eles com mais no sol. Devido a ele estar no sol, eles precisam de mais, como é que se diz? Mais rega, né? A gente não pode, né? Ai, espera aí. Pronto, consegui. Hortaliças a gente não pode estar negligenciando regas, né? A gente tem que deixar a rega bem direitinha, bem certinha. Porque senão a planta seca e depois que seca você vai ter que começar tudo de novo sim, viu, gente? Sinto muito. É desse jeito. E aqui, ali eu tenho meu pezinho de hortelã. Meu pezinho de hortelã acabou pegando praga. E aí tive que botei aquelas misturinhas que é, deixa eu ver. Ai, como é pesado. Ó, meu hortelã, gente, ó. Meu hortelã. Ele tá muito comprido, muito grandão, ó. Porque eu não cortei o olhinho dele. Tá aqui os olhinhos. Porque eu quero que ele dê mais uma esticadinha. Quando ele tiver mais esticadinho, eu corto o olhinho dele, aí ele vai crescer mais pros lados, certo? Ó. A mesma terra daqui da hortaliça, que é esterco bovino, com terra e carvão, é a mesminha, tá bom, gente? É a mesma terrinha. Ó. Hortelã gosta de sol, adora sol. Também não gosta de solo encharcado. Ele adora sol, rega. E também, se você quiser ter um hortelã bonito, com as folhas bem grandes, não pode, além da adubação que você bota na terra, você também tem que botar uma adubaçãozinha por fora. Hortelã não é uma planta como é que se diz? Só de enfeite, né? Que tem gente que bota de enfeite. Hortelã dentro do quarto, ele é muito bom para quem tem problemas respiratórios, gripe, aquelas alergias no nariz,
aquelas alergias respiratórias, hortelã, ele é muito bom. Ele é ótimo, eu super indico. Eu tenho um pezinho de hortelã no quarto da minha filha, que é pra dar. E quando o ar-condicionado liga, ele traz um cheirinho. Aí, dentro do meu quarto, não entra iluminação solar. Então, o que eu faço? Tenho um rodízio. Eu tenho esse vaso aqui que fica no sol, enquanto o outro fica lá no quarto. Aí depois fico nesse troca-troca, porque a planta precisa de sol para sobreviver. Principalmente a hortelã, que é uma planta de sol. Então, quando ela tá no quarto, eu não rego ela. Por quê? Porque não tá pegando sol, a planta não tá a água que estava dentro do vaso não evaporou, porque ela estava dentro do quarto, né, gente? Não tá pegando sol. E ainda tem um ar-condicionado. Então eu não rego ela quando está dentro do quarto. Quando acaba o rodízio dela estar dentro do quarto, eu trago ela para o sol, deixo ela uns 15 dias. Esse é o rodízio, 15 dias no sol, 15 dias no quarto, sem sol. 15 dias com iluminação, 15 dias sem iluminação. Vive muito bem. Esse daqui tá menos cheinho, o que tá lá no meu quarto ele é mais cheinho. Mas ele é muito bom, ele dá um cheiro muito bom dentro do quarto, eu adoro. Super indico, viu, gente? Super indico. Você que tem problema respiratório, ou seu filho, que só ele tá no seu quarto, ele solta aí um aroma dele e ele é muito bom, tá bom? O, o, o hortelã a gente só tem que ter cuidado com as praguinhas, né? O meu pegou uma praguinha, falta de cuidado. Aí você borrifa água com água, detergente, e aí tira ele do sol, passa um tempo em quarentena dentro de casa, você borrifa, e aí depois você volta ele pro sol. Depois eu lavo as folhinhas para sair a praga. Eu adoro. Além que tem a superstição, né? Para quem acredita na superstição de que hortelã traz boa sorte, que é auspicioso ter um hortelã dentro de casa, dentro do quarto. Se vocês quiserem, ó, vocês pesquisem. Hortelã é uma planta muito auspiciosa, além do cheiro, dela trazer calma, é muito gostoso. E a fotossíntese dela, quando ela faz dentro do quarto, traz muitos benefícios, tá bom, gente? Eu super aconselho. Aqui, vou estar devolvendo ele aqui para o meu sol nublado. Peraí. A falta de espaço é assim mesmo, gente. Ó, falta de espaço. Essa daqui é a minha cebolinha. Minha cebolinha não, perdão, é a minha... Essa daqui é a minha pimenta biquinho. Tá vendo, ó? Pimenta biquinho, ela já deu uma floradazinha, já deu pimentinha, mas só que era a primeira. Quando é a primeira colheita delas, eu não deixo a primeira se desenvolver, eu tiro logo as pimentinhas, que é para a planta ter mais força para crescer, e quando ela der a próxima florada, a próxima colheita de frutos, os frutos vão vir maior. Essa aqui é a minha pimenta biquinho, ó. E ela tá bem, ó. Eu tirei, ó. E aí na próxima ela deu bastante pimentinha. Tirei morrendo de pena, morrendo de tristeza. E comi, lógico, né, gente? As primeiras pimentinhas pequenininha. Mas tirei, morrendo de pena, que eu queria que elas tivessem desenvolvido mais. Tirei elas ainda verde, mas queria que elas tivessem se desenvolvido mais. Mas na próxima temporada dela, ela vai dar mais pimenta. Dá pena da gente fazer isso, mas a gente faz. Eu boto, ó, casca de ovo aqui inteira, assim, ó, pela metade, para evitar as pragas, lagartinha, né? Porque lagarta adora hortaliça, gente, adora.
Esse daqui, ó, além de dar pimenta, ela tá sendo servindo de berçário para o meu tomate cereja, ó. Aqui esses pequenininhos, ó, é tomate cereja, gente, ó. Como é lindo. Ainda na semana, e aí depois que ele se estruturar mais, eu vou estar selecionando um vaso só para ele. Um vaso só para o meu tomatezinho cereja. Como eu vou fazer? Ainda vou procurar essa gambiarra, porque tomate, ele é uma espécie de planta assim que é meu trepadeiro. Então eu vou ter que ainda maquinar um tutor, que é para ele crescer no tutor, que ocupe pouco espaço, que caiba aqui na janela. E aí colher, porque eu adoro tomatinho cereja. Porém, todavia, entretanto, eu acho muito caro, gente, perdão. Para quem é produtor, eu acho muito caro. Uma bandejinha de tomate cereja, R$ 13, R$ 15, um negócio que eu como rapidinho. Tenho pena, não vou mentir. Tenho pena. Não gosto de dar. Então, eu tô tentando cultivar também um tomatezinho cereja. O tomate, para quem quer cultivar tomate, quanto menor o tomate, mais fácil o cultivo, né? Quanto menor o tomate, mais fácil o cultivo. Quanto maior o tomate, mais trabalhoso é, porque vai precisar de mais adubação, vai precisar de mais nutrientes, mais cuidados. E aí parece uma coisa, o tomate maior ele atrai mais pragas, mais lagartas, mais bichinho que adora comer tomate. Aqui tem passarinhos, os passarinhos adoram tomate, gosto também do mamão. A gente às vezes tira até verde. Eu não tenho espaço para mamão, já tive pé de mamão na casa dos meus avós, a minha avó. E aí ela tirava o mamão ainda verde. Não deixava o mamão ele desenvolver, porque o mamão era atacado pelos passarinhos. O mamão, quando ele já estava começando a amadurecer, estava começando a ficar mais amarelinho. Aí os passarinhos se alimentavam e também os morcegos. Você sabia que morcego gosta de mamão? Pois aqui os morcegos comem mamão, gente. Acredite se quiser. Eles comem mamão e aí faz a sujeirada no quintal. E aí onde cai ai, meu Deus, onde cai a semente do mamão, nasce outro. É igual bananeira, tá bom, gente? Só que aí você cultiva. Também tinha pele de bananeira. Mas bananeira dava muito cacho. Quando ela começava a ter aquele coração da bananeira, a gente tira comestível, tá bom, gente? Muito gostoso, saboroso, aquele coração da bananeira. E aí também cresci, era um quintal abençoado. Eu não vejo a hora de ter assim, um quintal assim grande. Aqui tá cada vez mais, como é que eu posso dizer, mais raro, né? A gente tem espaço para plantio, mais espaço para planta. As casas são pequenas, né? Não tem. Tá cada vez mais raro você ter um quintal ou você ter uma casa com quintal. Cada vez mais raro mesmo, tá bom? E eu cresci em uma casa que tinha quintal e eu sinto muita falta, porque aqui é apartamento, nem varanda tem, aqui eu tenho só aqui, ó, uma janela, e lá na frente o resto das outras plantas ficam lá fora, que são mais de decoração. As plantas alimentícias ficam desse lado, por causa do sol, que é apenas desse lado da casa que pega sol. Ah, se fosse do outro lado que pega sol, dava para mim cultivar mais coisas que precisariam de sol. Pega iluminação, tem muita iluminação, muito mormaço, mas não pega sol direto. Então as hortaliças não prosperam. Então lá do outro lado da minha casa só
prospera plantas de sombras ou meias sombras. A minha jiboia ficou maravilhosa do outro lado, ficou linda. Porque tá do outro lado, pega muita iluminação sem sol direto. Então ela ficou linda. Planta que pega, que é só sombra, meia sombra, adoro o outro lado. Mas hortaliças, se você quer cultivar hortaliças, cheiro verde, salsa, coentro, qual o nomezinho desse aqui que eu adoro? Ó, esse daqui, ó. Qual o nome dele? Essa coisa linda aqui, ó, o alecrim, ó. Tá vendo? É a mesma adubagem, viu, gente? Bastante esterco, terra. E eu ainda boto um bocachezinho em pó pra ele crescer. Essa aqui é a minha nova mudinha, ó. Tá lindo. Vou deixar ele esticar mais esse alecrim. Vou deixar ele esticar mais. Que aí quando ele tiver mais ou menos por aqui, né? Aqui, vamos dizer aqui, uns 2,5 palmos de comprimento, eu vou estar cortando o olhinho dele para ele começar a crescer para os lados. Aqui é 2 estacas. Eu tinha primeiro essa estaca, ó. Só que eu leiga, não entendia das coisas, não sabia, tava começando, tava no começo do começo. Então, eu acabei cortando o olhinho do meu alecrim ainda muito filhote, ainda muito pequeno. É o que aconteceu, o meu alecrim não encheu o vaso. Ele ficou aqui do ladinho, ele já fez umas bifurcaçãozinha pro lado, mas ele não encheu o vaso. Então, o que foi que eu fiz? Eu comprei uma outra estaquinha na feira, tem um homem aqui que vende as plantas aqui na feira. E aí, eu comprei essa outra estaquinha. E agora eu não vou cair nesse erro novamente. Eu vou, ó, deixar ele crescer uns 2,5 palmos, porque 3 palmos já é muito. 2,5 palmos, vou deixar ele crescer. E aí eu vou cortar o olhinho dele. E aí quando eu cortar o olhinho dele, ele vai entender que ele pode crescer para os lados, ó. Que por enquanto ele tá só procurando sol, procurando sol. Ó, é tanto que o lado que pega mais sol da planta, ó, já fez até, ó, 1, 2, 3 bifurcaçãozinha, ó, 1, 2, 3, e ele cresceu, ó, para os lados. Quando eu cortar, além dele engrossar esse caule, ele vai também crescer mais para os lados e vai encher o vaso, tá bom, gente? Alecrim também é uma planta muito auspiciosa que para ter dentro do quarto. Depois vocês podem dar uma pesquisada no vaso 7 ervas. Tem a superstição que traz prosperidade, traz boas energias. Quais são essas ervas? Eu não lembro de qual. Eu sei que o alecrim está incluso nela. Tem o manjericão. Tem que botar o alecrim. Tem que botar o hortelã. Já que o hortelã, o problema do hortelã é que ele não se dá bem com ninguém, né? Mas era bom para ter. Também tem que botar alecrim, hortelã, manjericão. Também é muito auspicioso para ter dentro do quarto, porque solta aroma. Deixa eu ver, tem outro, gente. Tem também o arruda. Arruda também é muito bom para mal olhado, assim, pra gente de mal energia. Arruda é muito bom, mas eu não gosto do cheiro, né? Eu não gosto do cheiro. Eu utilizo o arruda aqui na parte aqui das hortaliças porque ela acaba espantando bichinhos, né? Então, o arruda, ele é uma planta naturalmente, como é que se diz? Repelente. Então, eu boto o meu arruda entre as hortaliças, assim, o vaso pertinho, já para estar evitando essa proliferação de bichinho. Ele espanta mesmo. Eu botei aqui na janela também para estar espantando as moscas. A arruda é muito bom para estar espantando mosca, tá bom? Gente, eu vou ter que dar uma saidinha, porque a minha bebê
começou a chorar. E aí vou dar o leite. E aí eu vou ter que dar uma saidinha. Muito obrigada a vocês por estarem aqui na live até agora, desde o começo. Muito obrigada por essa ajuda. Se inscrevam no canal, me dá esse joinha, me dá sugestão, me dá dicas que a gente posta aqui. Se vocês querem alguma coisa, mais alguma coisa no canal, pode dar a sua sugestão, dá uma olhadinha nos meus vídeos, dá um like nos meus vídeos, faz um comentário, que é para esse canal crescer. Muito obrigada pela atenção de vocês, gente. Agora eu vou ter que dar de mamar minha filha. Tchau, tchau!